Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje daremos sequência à nossa série de exposições acerca dos pecados do lar. Hoje trataremos do assunto idolatria, derrubando os ídolos do lar. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós e aplica, ó Deus Santo, a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Somos adoradores. Sempre estamos adorando. E como muito bem disse James Smith, ser humano é ser um animal litúrgico, uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração. E a adoração não é algo opcional, conclui ele. O problema, queridos, é que no mundo pós-queda, nós estamos geralmente adorando errado e adorando coisas e pessoas, e isso por si é adorar também um objeto errado, ou objetos errados. Pois o alvo de nossa adoração é o verdadeiro Deus. Frequentemente caímos no pecado da idolatria e, como bem disse J.I. Packer, a Escritura é rigorosa a respeito do mal de praticar a idolatria. A ordem da Escritura é clara. Portanto, meus amados, fugi de praticar a idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Muitos dos nossos problemas em nosso dia a dia estão relacionados aos vários ídolos que nós não apenas levantamos em nossos corações, mas inclusive continuamos a sustentá-los e alimentá-los. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como muito bem disse o reformador francês João Calvino. Mas há um mal ainda pior nas nossas idolatrias de cada dia. Os nossos ídolos não apenas são impotentes para satisfazer as nossas almas, como atraem o juízo do Senhor sobre nós. Afinal, como o nosso Deus mesmo fala, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, conforme relata Isaías. O pior é que, além de todos os males decorrentes da idolatria, nós nos tornamos parecidos com aquilo ou com aquele que nós adoramos. Sem entrar em muitas demandas, o Salmo 115, versículo de 5 a 9, deixa isso claro para nós, ao dizer acerca dos ídolos: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Então, adorar, confiar nos ídolos tem como juízo e como consequência ser identificados, parecidos, assemelhados a eles. Ok? Dito isso, queridos irmãos, hoje nós veremos esse princípio e a malignidade da idolatria muito bem delineada na queda da humanidade no pecado. Na queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse assunto, então, será dividido em 2 ou talvez até 3 estudos, sendo este o primeiro. E esta primeira aula ela é mais teórica, lançando mãos aí do conceito de idolatria no pecado de Adão e Eva ao comer do fruto proibido. O objetivo, então, deste estudo é mapear o pecado da idolatria e percebermos sua hediondez presente no início da raça humana. E aí, então, nós concluiremos com algumas aplicações. O segundo estudo, ou o segundo e terceiro estudo, se tivermos um terceiro, nós abordaremos a idolatria focalizada no contexto do lar. Mas hoje eu lançarei apenas os elementos ou os fundamentos da idolatria. Neste caso específico, perceberemos a idolatria no primeiro pecado da humanidade. Uma das maneiras mais eficazes de contemplar o quão horripilante a idolatria
é entendermos que ela estava presente na queda e que ela caracterizou o primeiro pecado. Para entendermos melhor esse ponto, vejamos como o homem foi criado e como ele deveria viver no paraíso de Deus. Em seguida, veremos como a queda quebrou toda a harmonia criada e imergiu o homem em tamanha idolatria. Então, em primeiro lugar, atentemos para o fato de que os seres humanos, eles foram criados para servirem a Deus como seus vice-regentes, refletindo a imagem, o caráter e a glória de Deus. Isso pode ser deduzido no relato da criação do homem, quando Deus decidiu criá-lo à sua imagem e semelhança. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis 1, versículo 26 a 28, nós lemos o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba na leitura que após a decisão de fazer o homem à sua imagem, Deus diz que Deus diz o que a sua criatura deveria fazer. A ordem é clara e expressa nos mandatos criacionais. E mais, tudo o que o homem deveria fazer era exatamente o que Deus tinha feito e o que o próprio Deus estava fazendo. Logo, ao obedecer aos mandatos criacionais, o homem ele estaria imitando a Deus e sendo parecido com ele. Algo interessante na adoração é que nós geralmente nos aproximamos e parecemos com o objeto da nossa adoração. Ao ser criado, então, como a imagem e semelhança de Deus, fica evidente que o homem foi criado para adorar o Criador, cuja imagem estava e está estampada nele. Mas ainda, vejamos como o homem deveria espelhar essa imagem. É dada a ordem para que o homem domine e sujeite a criação inferior. Isto é, ele deveria exercer o domínio e o governo sobre a criação, sobre a terra e sobre todos os animais. Sujeitar e dominar são termos que identificam a imagem de Deus no homem. Por exemplo, Deus sujeitou o caos e as trevas ao criar a luz e colocar os luzeiros nos céus. Deus continua a governar e a dominar toda a sua criação. Inclusive, o termo dominar em Gênesis 1, 26 é o mesmo termo que aparece na Escritura no Antigo Testamento para a ação, ou para aquilo que um rei, que um soberano, que um imperador, que um governante deve fazer. Dominar é literalmente governar como um rei soberano. Logo, quando Deus dá ordem para o homem dominar e sujeitar, o que Deus está dizendo é que estas ações deveriam refletir a imagem de Deus no homem. Ademais, Adão foi colocado em um santuário para refletir a imagem de Deus. Lá no jardim, geralmente a gente fala no jardim do Éden, como se fosse apenas um local. Mas a ideia é que existe o Éden, e no Éden havia um jardim ainda mais específico. Se você abrir Gênesis 2, versículo 8, você lerá o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No versículo 15 ainda vai fazer alusão ao jardim que pertence ao Éden, ao jardim do Éden. É como se o Éden fosse uma região maior, e dentro desta região um pouco maior, havia também ali algo mais específico, um jardim. E esse jardim ele funcionava como uma espécie de santuário e de templo. Inclusive é nesse jardim que se encontrava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, o domínio ou o governo no jardim, no Éden, estava representado por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore, em outras palavras, não estava ali com o objetivo de gerar concupiscência ou um desejo pecaminoso no homem. Mas ela insinuava, apontava para o dever régio de Adão como portador da imagem de Deus. Lemos em Gênesis 2,15 que o homem deveria guardar e cultivar aquele jardim que estava no Éden. E era isso que aquela árvore que se chamava deste modo lembraria e deveria lembrar o homem acerca do governo que ele deveria exercer. Talvez isso ainda não esteja claro para você. Então, é interessante atentar que a expressão como ela é denominada, conhecimento do bem e do mal, ela aparece na Escritura relacionada ao exercício do julgamento, ao exercício do governo, ok? Essa expressãozinha conhecimento do bem e do mal, ela aparece em algumas passagens, eu vou listar apenas algumas aqui, mas que está intimamente relacionada ao ato de governar bem, ok? Então, se nós abríssemos lá em 2 Samuel 14, 17, nós veríamos essa relação. Perceba que aqui em Samuel, e na outra passagem que eu irei mostrar, aparece essa expressão, bem e o mal, relacionado ao exercício do discernimento. Em outras palavras, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore que deveria levar o homem a discernir bem o caminho que lhe estava proposto, do bem e do mal. Então é a árvore do discernimento, literalmente. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a tese aqui levantada é que esta árvore, ela apontava para o dever do homem de sustentar, de dominar, de governar a criação. E aí inferimos isso também da forma como a ideia de discernir entre o bem e o mal aparece no restante das Sagradas Escrituras. Um exemplo, segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 17. Isso é inferido da história da mulher de Tecoa, que diante de Davi, amando de Joabe, e em prol do retorno de Absalão, essa mulher aparece diante de Davi para tentar ali convencê-lo. E neste cenário, perceba como é que essa mulher confessa o governo legítimo de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 17, nós lemos o seguinte: dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Ok? Veja, é assim que ela reconhece a legitimidade do governo de Davi. É como ele tinha discernimento, ele tinha, como um anjo de Deus, a condição de discernir entre o bem e o mal. Mas vejamos isso ainda num contexto mais claro, né? Perceba como discernir entre o bem e o mal estava relacionado ao exercício do governo. Agora vá lá para o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo de 7 a 9. 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo de 7 a 9. O contexto é de quando Salomão pede sabedoria a Deus para exercer um excelente reinado sobre o povo de Deus para a glória de Deus. Nesse contexto, Salomão está orando e ele diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Agora, atente bem. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Veja que Salomão está pedindo a mesma coisa que a mulher de Tecoa reconhecia em Davi. O que Salomão está dizendo é que ele queria ter a habilidade de julgar e de governar adequadamente como seu pai. E isso é retratado pela habilidade
de saber discernir entre o bem e o mal. É como se isso fosse um critério exigido para um governante. Compreende? Ter um coração compreensivo para julgar implicava em discernir entre o bem e o mal. É interessante porque ainda no mesmo capítulo, ou seja, em 1º livro dos Reis, capítulo 3, após essa oração de Salomão, nós vemos um exemplo prático da resposta do Senhor, dando sabedoria a Salomão, quando ele julga o caso de 2 mulheres que afirmavam ser mães da mesma criança, uma história conhecida. E nesse relato clássico, vemos a sabedoria de Salomão em aconselhar adequadamente para discernir quem de fato era a mãe da criança. Ele soube discernir entre o bem e o mal, e assim julgou adequadamente. E o resultado disso é o que está descrito ainda nesse capítulo 3 de 1º livro dos Reis, no versículo 28, que diz: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Discernir entre o bem e o mal era ter, então, condições para governar. Era ter capacitação para exercer julgamento. Logo, a árvore do discernimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore do julgamento. Era ali que Adão mostraria sua obediência plena, sujeitando-se ao mandamento do Senhor. Adão deveria ter tido discernimento para expulsar a serpente, julgando-a como maligna em nome de Deus. O Senhor sujeitou todas as demais coisas ao homem, deu ao homem domínio sobre todas as demais coisas. Mas o homem deveria se sujeitar a Deus. E sujeitando-se a Deus, ao Deus verdadeiro, ele deveria ter julgado a serpente, deveria ter cultivado e guardado o jardim que estava no Éden. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era um limite imposto por Deus ao homem, para que esse entendesse que, embora tivesse a vice-regência da criação, havia um governante que lhe era superior, um governante soberano e absoluto. Ao comer do fruto daquela árvore, era a declaração pública de que o homem não se contentava em ser um vice-regente apenas. Ele, tal como Deus, queria o controle de tudo. Um outro termo usado que aponta para essa semelhança, para a imagem de Deus no homem, é a palavra multiplicar. Deus multiplicou as coisas criadas e replicou a sua imagem no homem criado. Do mesmo modo, o homem também deveria multiplicar e replicar a sua imagem no mundo criado. Quando Deus então dá ordem para o homem ser fecundo e multiplicar, o que Deus está dizendo é para o homem reprisar, ou para o homem refletir a imagem de Deus, o que o próprio Deus estava fazendo ali. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 3, e você perceberá essa relação muito bem clara. O ato de multiplicar do homem era um reflexo da imagem de Deus nele. Gênesis 5, versículo de 1 a 3. Diz assim o texto sagrado: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhes chamou Sete. Percebeu a relação? No versículo 1 está claro. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e gerou um filho. Então ele cria Adão como seu filho e faz o homem assim, criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem também gera um filho. E o texto diz no versículo 3 que ele gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. O texto está claro. Ser fecundo e multiplicar é refletir a imagem de Deus. É óbvio que esse reflexo ele não é idêntico no seu modo, na sua execução. Ok? O homem multiplicaria a sua imagem
por meio da relação sexual com sua esposa. E Deus multiplicou a sua imagem, criando o homem do pó da terra e a mulher a partir da costela do homem. E dando ao homem a condição de ser fecundo e de se multiplicar, e dando inclusive esse comando. Ora, queridos, está evidente que por meio dos verbos dominar, sujeitar e multiplicar, o que Deus estava ordenando ao homem era que o homem refletisse a sua imagem no mundo que Deus criou e colocou sob o domínio do homem, para que o homem, debaixo do domínio de Deus, expressasse a glória de Deus e a imagem de Deus no mundo. Por fim, a imagem de Deus no homem também poderia ser vista por meio dos atributos divinos comunicados ao homem. Atributos esses que foram corrompidos pelo pecado. Sabemos disso por inferência, quando por meio do Evangelho encontramos a restauração dessa imagem de Deus no homem, descrita pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 24. Em Efésios 4, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Retidão, justiça e verdade era o que caracterizava o governo e a vida do homem antes da queda. E é o que deve caracterizar a vida do homem agora restaurado pelo Evangelho. Mas o que eu quero dizer é que o homem refletia antes da queda a imagem de Deus perfeitamente, de modo limitado por ser criatura. O homem não era semelhante a Deus na divindade de Deus, ok? Mas de maneira perfeita, o homem refletia a imagem de Deus nele. Isto é, refletia sem mácula. Deus era glorificado e honrado nessa condição do homem antes da queda. Ora, queridos, o que nós aprendemos até então é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para adorar o Deus verdadeiro. E essa adoração, ela era refletida no empenho do homem em exercer os mandatos ali criacionais, em obedecer à voz de Deus, imitando, isto é, agindo de modo semelhante ao seu Criador. Ele deveria dominar, ele deveria cultivar a terra, deveria guardar, deveria ser fecundo e se multiplicar e assim encher a terra com a imagem do Senhor. Mas aconteceu algo. E o homem, ele parou de refletir com precisão essa imagem. E aí a gente chega então na segunda parte do nosso estudo, que não é tão longa quanto essa primeira parte, é bem mais rápida. Mas nessa segunda parte do nosso estudo nós veremos que o pecado de Adão foi deixar de refletir perfeitamente a imagem de Deus para passar agora a refletir a imagem de Satanás. Embora não seja possível o homem deixar de ser imagem de Deus, pois essa é uma condição sine qua non da humanidade, não existe homem que não seja a imagem de Deus. Todavia, na queda, a imagem de Deus foi obscurecida, corrompida pelo pecado. Porque o homem já não mais se deleitava em refletir a imagem de Deus. E o homem passou agora também a refletir a imagem do inimigo de Deus e do inimigo de sua própria alma, da alma do homem. Passou a refletir a Satanás. Ao fazer isso, o homem então quebrou o primeiro mandamento que seria prescrito anos depois, de maneira que todos então entenderiam claramente o que foi o pecado do homem e como Deus abomina o pecado da idolatria. O primeiro mandamento nos lembra que Deus então nos ensina e nos ordena: não terá outros deuses diante de mim. Mas quando o homem obedeceu a Satanás e não a Deus, então ele estava tendo outro Deus e não o Deus verdadeiro diante de si. Adão então caiu juntamente com Eva, eles caíram no terrível pecado da idolatria. Na idolatria, Satanás é adorado, pois como diz as Escrituras, lá em 1 Coríntios 10, 19 a 20, as coisas dedicadas aos ídolos, sacrificadas aos ídolos, isto é, oferecidas aos ídolos,
são na realidade dedicadas e oferecidas aos demônios. É o próprio Satanás que é adorado por meio da idolatria. Isso ainda é evidente pelo fato de que o próprio Satanás é sedento por adoração. Você deve se lembrar que quando ele tentou o segundo Adão, a semelhança do primeiro Adão, Satanás também queria adoração. Você deve se lembrar que quando ele foi tentar Cristo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9, do 8 ao 10, nós vemos essa parte de maneira bem mais específica. Você deve se lembrar da proposta de Satanás ao segundo Adão, ao Senhor Jesus Cristo. Depois de mostrar todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus e a glória desses reinos, Satanás disse a Jesus, lá em Mateus 4, do 8 a 9. Olha o que diz Satanás: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas o segundo Adão passou pelo teste sem mácula. No verso 10 lemos que Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Contudo, o primeiro Adão não teve a hombridade do segundo. Diferente de Cristo, Adão cedeu à tentação de Satanás e adorou a Satanás ao fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus, o seu Criador. A idolatria no pecado de Adão foi caracterizada pelo fato dele ter trocado a fidelidade a Deus pela fidelidade a Satanás. Após a queda, Adão não quis mais ficar perto do Senhor para refletir a sua imagem. Vemos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 10, o homem se distanciando do Senhor, fugindo da presença do Senhor. Adão e Eva se tornaram terrivelmente parecidos com a serpente em seu caráter, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. E Adão e Eva passaram agora não mais refletir a bela imagem do Senhor com toda a perfeição com que Deus havia criado o homem e sua mulher, mas agora Adão e Eva passam a refletir aspectos do caráter, da imagem de Satanás. A semelhança de Satanás, Adão mente e culpa a Deus e Eva pela sua queda. Ao dizer que a culpa de ele haver comido do fruto proibido era de Deus e da mulher. Assim como Satanás atribuiu mácula a Deus, dizendo que Deus havia mentido, quando Eva diz a Satanás que se comesse do fruto proibido, eles certamente morreriam, porque era isso que Deus havia dito, Satanás diz: é certo que não morrereis. Satanás mente. Do mesmo modo, Adão, de maneira mentirosa, diz que a culpa é de Deus e da mulher por ter pecado. Adão diz de maneira bem clara e evidente: a mulher que tu me deste como esposa me deu do fruto e eu comi. Ele culpa Deus e a mulher numa mesma frase. Enquanto a Escritura é clara em demonstrar que a responsabilidade da queda foi absolutamente de Adão. Basta ler Romanos 5, de 12 a 19, que você verá que a morte e a desobediência veio por um só homem, por Adão. Ademais, Adão não confiou na palavra do Senhor. A palavra do Senhor era clara: não comereis, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 16 a 17. Em Gênesis 3, 6, o que vemos? Adão comendo. Adão não confiou na palavra do Senhor. E ao parar de confiar no Senhor, ele começou a confiar e a espelhar a imagem da serpente. Adão e Eva confiaram nas palavras de Satanás e não na palavra de Deus. E é mistério dizer que não apenas Adão, mas a própria Eva também espelhou a Satanás. Foi a serpente que distorceu e negou a palavra de Deus ao dizer que, diferente do que Deus disse, né? A serpente falou: é certo que Adão e Eva não morreriam se comessem do fruto proibido. Você pode verificar isso em Gênesis 3, 1 e 4. De modo semelhante à serpente, Eva também distorceu a palavra de Deus. Quando nós abrimos em Gênesis 2, 16, 17, nós vemos
que o Senhor disse que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente. Estas foram as palavras de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderiam comer. O que Eva faz? Eva subtrai o advérbio livremente e acrescenta uma expressão, que é não tocareis, transformando a santa ordenança de Deus em legalismo. Ou seja, a Eva também passou agora a imitar a serpente na sua fala, na sua conversação. E ao comer do fruto, Eva deixou de confiar em Deus e passou a confiar em Satanás. Então, de certa maneira, podemos dizer com precisão que no primeiro pecado, Adão e Eva pararam de adorar o Deus verdadeiro e passaram a adorar a serpente, de um certo modo, e passou a refletir a imagem da serpente. Mauro Meister resume bem esse tópico no livro dele A Origem da Idolatria, ao dizer: o chamado supremo do ser humano era o de glorificar a Deus, adorá-lo em reverente obediência, ao reconhecer no Criador a fonte de toda vida e sabedoria. Então podemos dizer que Eva adorou a serpente? De certa forma, sim. Ela entregou a sua confiança, a sua fé para aquele animal com quem passou a relacionar-se em maldito diálogo. E foi acompanhada nesse ato por Adão. Portanto, é assim que passamos a adorar algo, quando nos submetemos a isso e à sua influência como se fosse superior a Deus. O que os nossos primeiros pais fizeram foi trocar a confiança naquilo que Deus havia dito por uma confiança na palavra de outrem. No caso, na palavra do diabo. Ora, foi assim que o ser humano agiu e fez. Mas, queridos, além da idolatria de adorar Satanás, Adão foi um passo ainda a mais em sua idolatria. Ele tinha um alvo maior. E que é o alvo de todo idólatra no final das contas? Todo ídolo serve a um meio de adoração a si mesmo. Ao criar ídolos ao nosso gosto, nós estamos buscando satisfação para nós e nós estamos buscando ser elevados por meio desses ídolos. O pecado alvo supremo de Adão e de Eva era nada mais, nada menos do que a auto-idolatria, a egolatria, a adoração de si mesmo. Satanás sabia o quão persuasivo seria se, ao invés de pedir adoração a si, fizesse o homem enxergar que ele, ser humano, é que seria elevado e adorado. É interessante, pois Satanás está buscando a própria glória e usa o homem como ferramenta. E Adão e Eva também estão buscando a própria glória e usam Satanás como ferramenta, a partir da tentação de Satanás, é óbvio. A frase mágica e encantadora de Satanás que encheu o coração dos nossos primeiros pais foi: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Veja, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus foi, sem dúvidas, o abacadabra da tentação de Satanás aos nossos primeiros pais. Adão quis se tornar como Deus, mas não refletindo a sua glória, mas querendo roubar a glória de Deus, querendo tomar o lugar de Deus, querendo se deificar. Ao não se submeter ao comando do Senhor, Adão quis seguir a voz de Satanás, porque a voz de Satanás apetecia os seus ouvidos, dizendo que ele, Adão, seria semelhante a Deus. A egolatria foi o pecado de Adão e de Eva. Queridos, ainda hoje continuamos a refletir a imagem de Deus, com mais ou menos nitidez. E por causa da queda, nós também carregamos em nós
reflexos da imagem de Satanás. Ao cair em pecado, o homem se aliou ao diabo. Mas Cristo Jesus, por seu evangelho, veio destruir as obras do diabo e a restabelecer a comunhão do homem com Deus. Como diz Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, tende paz com Deus. Cristo é a semente da mulher, conforme descrito em Gênesis 3:15, que veio trazer novamente a inimizade entre o homem e Satanás e paz na relação com Deus. Ao ouvir a voz de Satanás, o homem entrou numa relação de inimizade com Deus e de amizade com Satanás. Mas por meio do evangelho, o homem agora tem a sua relação com Deus restabelecida, a amizade e comunhão com Deus e inimizade com Satanás. Graças a Deus pelo evangelho. Por meio de Cristo, a verdadeira adoração, no lugar da adoração idólatra, a verdadeira adoração é restaurada. E assim os verdadeiros adoradores não adoram segundo a imaginação do homem e nem segundo as invenções de Satanás. Pois quando isso ocorreu, a humanidade caiu. Hoje adoramos em espírito e em verdade, como diz João 4, 23 e 24. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos diz isso. Logo, a verdadeira adoração é guiada pelo Espírito Santo e é por meio da verdade. Verdade essa que é Cristo, conforme afirma João 14,6. Verdade essa que é a palavra de Deus, como afirma João 17,17. Cristo, sua obra e sua palavra são um antídoto para as nossas idolatrias. Afinal, aprendemos que se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor e na cruz de Cristo, conforme 2 Coríntios 10, 17 e Gálatas 6, 14. Ou seja, a glória do homem é ser encontrado refugiado completamente em Cristo. A glória do homem não é ter glória para si, mas é refletir a glória de Deus em si. Era para ser assim antes da queda. E será assim na criação restaurada. Só o Evangelho tem o poder suficiente para derrotar e para derrubar os nossos ídolos. A essa altura você já deve ter percebido que ídolo é tudo aquilo que afasta você de Deus e da palavra de Deus. E ídolo também é tudo aquilo que aproxima você de Satanás e das mentiras de Satanás, que leva você a refletir o caráter de Satanás em você. Idolatria também, você já deve ter percebido, é busca por autonomia, por glória, por satisfação em si mesmo, conforme Adão fez. Assim, somos idólatras quando fazemos o que queremos, quando apreciamos qualquer coisa mais do que a Cristo, quando somos egoístas e soberbos procurando glória para nós mesmos. Somos idólatras quando desprezamos a nossa dependência no Senhor, rejeitando a vida de oração, deixando de viver segundo as normas da palavra do Senhor. Somos idólatras quando queremos seguir os nossos próprios narizes, os nossos próprios planos, alheios à vontade e à verdade de Deus. Somos idólatras quando a nossa devoção a Cristo, ela esfria. E quando a nossa devoção a nós mesmos e a outras coisas se tornam mais efusivas do que a nossa devoção a Cristo. Como bem pontuou Oliver Cromwell, idolatria é qualquer coisa que esfria o nosso amor por Cristo. Você pode ter certeza que debaixo da frieza de devoção, de adoração ao Deus verdadeiro, há ídolos armazenados, há ídolos cultivados, há ídolos adorados. Esses ídolos podem ser pessoas, podem ser coisas, objetos, planos, sonhos, dinheiro, viagens, emprego, estudos, filhos, marido, esposa, pai, mãe. E como vimos hoje, ídolos podem ser nós mesmos. Você pode ser o seu ídolo, o seu próprio coração. Como disse Lutero,
Ídolo pode ser tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é o seu Deus. Que o Senhor nos dê graça para enxergarmos os ídolos dos nossos lares e destruí-los por meio do Evangelho. E assim possamos declarar absolutamente que somente a Deus pertence toda a glória. Como diz um dos lemas da Reforma, soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Amém. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, obrigado por tua palavra, Deus Santo. Fala conosco por intermédio dela, nos santifica, derruba os nossos ídolos. Isso é o que nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, assim está encerrado. Que Deus abençoe a todos. E aí um aviso importante, tá bom? Domingo, o pastor Alain estará dando ceia. Vamos seguir os mesmos protocolos. Estaremos confirmando o nome de todos que estarão presentes no ajuntamento solene. Mas domingo o pastor Alain estará dando a Santa Ceia, tá bom? Que atendamos aqueles que não estão no grupo de restrições, que possam atender o Santo Ajuntamento, ok? Eu não estarei presente, eu estarei na IPCA pregando lá e também ceando por lá, tá ok? Então Deus abençoe a todos e até a próxima.